Está começando a segunda parte da transcomunicação instrumental. E novamente aqui comigo para esclarecer várias coisas pra gente, Sônia Rinaldi. Seja bem-vinda. Obrigada, PH, pela oportunidade. Vamos lá. Vamos lá, que ficou muita coisa de fora no nosso último bate-papo. Então nós vamos colocar esse papo em dia logo depois da nossa vinheta. Parapsicologia, fantasmas, Nikola Tesla, reencarnação, ultraterrestres. Acredite se quiser. Ô Sônia, eu queria começar essa segunda parte desse nosso bate-papo te perguntando sobre o seu trabalho na transcomunicação. Você falou no último episódio que você fazia isso para ajudar as pessoas, que você ajudou várias mães a ter um conforto com um momento de dor. E eu queria saber como que é feito esse trabalho. Você recebe uma imagem, um áudio ali encaminhado a uma pessoa, endereçado a uma pessoa, ou você recebe primeiro essas imagens e depois você tenta achar o destinatário? Não, na verdade acontecem as duas coisas, né? Mas digamos que o trabalho mesmo flui com alguém que a gente está trabalhando. No meio tempo aparecem o que a gente chama de desconhecidos, e esses desconhecidos a gente agrupa e publica para que seja circulado aí pelo mundo, e aí muitas mães identificam e retornam comparando com foto do filho, identificando e tal e tal. Então hoje nós temos uma coleção de, sei lá, para mais de 100 reconhecimentos de pessoas que inesperadamente encontraram seus falecidos e que documentaram para a gente. Agora, esse não é, digamos, a rotina do nosso trabalho, né? Isso aí vem por tabela. A rotina do trabalho é diferente. Aqui no Brasil, por exemplo, eu trabalhei quase uns 30 anos, mais ou menos, atendendo pessoas que na época vinham até minha casa. Isso, claro, foi antes da pandemia. Claro, valeu para eu aprender muita coisa. Mas já de uns 5 anos para cá, mais ou menos, aí eu comecei a trabalhar só para o pessoal do exterior, porque é um pessoal que tem outro tipo de interesse, além de também, obviamente, da perda de alguém muito querido. São pessoas que têm interesse no desenvolvimento da pesquisa em si. Então, isso, claro, que me ajuda. Então, são desse grupo, digamos, do exterior, que, na verdade, saem os atendimentos que viram revistas que são depois distribuídas gratuitamente no exterior, ou são colocados na nossa lojinha a, acho que R$12, revistas que têm 50, 80 páginas, com áudios, vídeos, imagens, com todos os relatos de tudo que aconteceu naquele caso. Nós temos uma periodicidade enorme, que é a produção de uma revista por semana, que sai em inglês, português e espanhol. É um trabalho de doido mesmo, entendeu? O trabalho é de domingo a domingo, então é assim que funciona. Por exemplo, neste momento, eu estou atendendo 22 mães que perderam filhos por suicídio. Então, a gente está agrupando. Antes desse grupo que está agora em andamento, eu fiz gravação para mães que perderam filhas por suicídio. Antes disso, eram outros grupos. Era tipo assim, grupo de quem perdeu um familiar idoso. Ou alguém que perdeu uma criança que não chegou a nascer. Quem perdeu menino de 2 a 8 anos de idade. Depois de 8 a 20 anos. E assim vai indo por grupos. E tudo isso é publicado. Cada caso, praticamente, geralmente um caso ou 2, geram uma revista completa que traz todas as imagens gravadas relacionadas àquele falecido e com tudo que a gente pode ir comentando em termos de ciência, em tudo que a gente pode ir descobrindo e comentando, aproveitando o aprendizado que veio naquele caso. Então esse que é o nosso trabalho. Vou te falar que é um trabalho assim fantástico e não deve ser uma coisa fácil, porque você falou que você solta uma revista semanal.
A periodicidade é semanal. E para você ter esse volume de material, você tem que estar quase todo dia trabalhando nisso. Quase todo dia não, todo dia, de domingo a domingo, e ainda tem, a gente inclui, obviamente, o depoimento das mães, a opinião sobre o que resultou para ela, o que ela assimilou, o quanto que ela ficou contente ou não. No caso, felizmente, nunca ninguém ficou descontente, mas enfim. Então, daí tem tudo isso dentro da própria revista, né? Tudo que a gente puder trazer de análise em cima dos casos, né, como um aprendizado. Às vezes tem tópicos que também vão para a área espírita ou espiritualista, e a gente preenche também com textos, né, acerca do que foi trazido, né, pela espiritualidade, como sendo um tópico que eles querem que a gente aborde. Então eles mandam, digamos, as imagens, as mães mandam as fotos comparativas para comparar mesmo se identificaram o filho ou a filha, ou o que quer que seja, e aí elas mandam a documentação para a gente e a gente coloca tudo isso na revista. Entendi. E, ô Sônia, qual que foi o primeiro caso que você pegou assim, que você levou para uma mãe ou para uma pessoa que pediu sua ajuda? E como que esse caso começou? A pessoa te pediu ajuda e você procurou alguma coisa para ela? Ou essa coisa apareceu e você procurou ela para entregar isso que você achou? Olha, falar em primeiro caso é realmente complicado quando você tem, assim, alguns milhares de casos e que, na verdade, eu nem lembro mais o que foi que aconteceu. Mas, nos primeiros anos de pesquisa, eu só gravava áudios. Então, digamos que os primeiros apoios a pais que perderam filhos eram por voz. Na época, por exemplo, eu atendi um grupo bem grande de mães que tinham perdido filhos da cidade de Santos. E uma foi falando para outra, enfim. Então foi um período em que eu fiz muitas gravações para elas e eu desenvolvi eu mesma, aliás, desde sempre, né? Eu desenvolvo técnicas, tipo assim, né? Meio que mais ou menos inspirada lá pelo outro lado, talvez porque também não tenho tanto conhecimento técnico assim, mas a ideia vem e acaba funcionando. Então, por exemplo, para esse grupo de mães de Santos, que já faz tipo uns 20 e poucos anos, esse que eu atendi, eu bolei uma tecnologia em que a mãe telefonava, usava o telefone, né? Telefone, discava para minha casa e eu deixava um aparelho extra junto a um ruído de fundo, no caso, mais ou menos relacionado à idade do filho falecido, se era uma criança, se era um rapaz, se era um senhor. E então, através desse tipo de gravação que eu inventei, eles iam respondendo para a mãe que ia falando de lá. Eu ficava quieta, só ouvindo, e a mãe Caramba! ia colocando perguntas, e na extensão do telefone iam respondendo e tal. Depois eu ouvia toda a gravação e mandava de volta para a mãe com os áudios já selecionados para que elas pudessem opinar, enfim. Mas isso é coisa de 20 anos atrás, né? Foi uma tecnologia que eu inventei, que não uso mais, e também não tenho feito atendimento por áudio, só por imagem. Mas, como você perguntou sobre o começo, então o começo foi mais ou menos assim. Sim, mas isso aí, esse que você fazia no começo, pra mim é uma coisa assim, simplesmente fantástica. É uma coisa assim que qualquer pessoa que passou por uma perda, assim, gostaria de poder fazer, porque, ô Sônia, isso deve dar uma paz de espírito, assim, gigantesca pra pessoa. Um conforto gigante. Com certeza. Na verdade, eu tive a felicidade, tenho até hoje, né, de ver muita mãe, sabe, assim, não vou dizer recuperada, não é o caso, porque eu acho que você nunca se refaz de uma perda, mas vendo uma nova perspectiva, uma esperança de que você não perdeu, na verdade, Sim, né, que é uma exatamente. fase, enfim. Então, realmente é bem gratificante, sim. Qual que foi o caso desses aí que, assim, se é que você vai lembrar, o que mais te marcou, ou os que mais te marcaram? Então, eu costumo fazer referência a um caso meu pessoal, porque foi, para mim, de todas as centenas ou, sei lá, milhares de casos, tanto de voz quanto de imagens, foi o que para mim disse alguma coisa pessoalmente, porque era um caso pessoal, né? E isso aconteceu na madrugada em que o meu marido faleceu, agora fazem 18 anos, e nessa madrugada ele estava no hospital e eu vim para casa para buscar roupa e tal, para dar andamento, né, no funeral.
E aí eu vim com 2 amigas que estavam comigo lá no hospital e elas vieram comigo para casa. Daí, como era já plena madrugada, digamos, não tinha mais nada que a gente teria que fazer naquela hora, daí uma delas me falou: e se a gente fizesse uma gravação? Eu falei: boa ideia. Então, nessa gravação, o Dr. Haldiv, meu principal comunicante, meu grande amigo, me disse naquela madrugada, quando eu perguntei do Fernando, que havia acabado de partir, ele partiu mais ou menos umas 11 horas da noite, e isso deviam ser umas 3 horas da manhã. E aí o Dr. Haldiv disse muito claramente que o Fernando chegou bem e iria ficar bom. Para mim, essa foi até hoje a Eu até me melhor arrepiei aqui experiência, agora. porque era pessoal, né? Claro que para quem perdeu e tal e ouve as suas gravações, provavelmente tem o Sim, mesmo efeito, mas para mim essa foi assim, nossa, foi nesse momento que eu percebi a importância desse trabalho, porque foi um alívio saber que ele tinha sido recebido, que meu marido tinha sido recebido do outro lado e que ele ficaria bom, porque ele partiu, ele teve câncer, mas todo o tempo eu fui extremamente ajudada, ele foi extremamente ajudado. Se eu te disser que ele partiu, ele não teve dor uma vez sequer e partiu, sabe, de uma forma, vamos dizer assim, maravilhosa, vamos dizer assim. Então, esse foi o áudio que mais me marcou, porque era uma coisa, para mim, né, era uma mensagem que me dizia alguma coisa. É claro que quando eu passei para tantas mães e tal, eu sei que elas vão ficar, nossa, super mega felizes, mas essa para mim foi a mais importante. ô Sônia, eu imagino, porque até igual você falou, assim, você teve vários casos, mas essa aí é uma experiência pessoal sua. É uma pessoa que você amava que entrou em contato com você. É uma coisa assim que, como eu nunca passei por isso, eu não consigo mensurar o tanto que isso deve ser bom para a pessoa que passou por essa perda. Vai aí todo um, digamos, um conjunto de informações, né? É claro que naquele momento você pega só o que você ouviu, só o conteúdo, mas depois você expande isso e percebe que então a vida continua, que um dia você vai reencontrar essa pessoa. Enfim, tem todas as coisas paralelas que vêm na carona disso, né? Então é muito legal, sim. Olha só, você falou que agora que você conversou com o Haldiv, que é seu amigo e tudo, que você tem esse contato mais próximo com ele. Como a gente falou no outro episódio, esse contato se dá hoje, depois que ele já partiu. Mas esse contato seu com ele, como é que ele é feito? É diário? Quando você já abre o canal ali de comunicação, ele já aparece ali e já começa a comunicar com você? É uma coisa com um horário? Como é que funciona isso? Bom, claro que ao longo de 30 anos a coisa mudou bastante com relação a isso que você está perguntando. No início eu fazia gravações 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, num determinado horário, tipo acho que eram 9 horas da noite, enfim, digamos que era um tipo de trabalho. Hoje em dia o meu tempo integral é deles, então o tempo integral deles também é mais ou menos meu, então digamos que há um acordo de trabalho, como te falei, na verdade, esse projeto em que a gente está é um projeto gigantesco que tem um alcance que hoje a gente ainda não consegue mensurar, provavelmente vai levar talvez uns 10 ou 15 ou 20 anos ainda para a gente poder ter ideia do que isso aqui vai resultar mais adiante, quando isso tiver possibilidade de expansão, quando for determinado por eles que é o momento da expansão. Então, hoje é diferente. Então, por exemplo, eu tenho, digamos, o meu trabalho diário que é, por exemplo, ontem, por acaso, eu fiz gravação para 2 rapazes suicidas. Um deles eu já estava examinando antes de começar a conversar com você. Eu estava olhando o vídeo e selecionando as imagens e tal. Então, quando eu estou trabalhando, é lógico que o outro lado está só acompanhando. Eles sabem tudo que eu estou fazendo a qualquer hora do dia ou da noite. Mas quando eu vou gravar, por exemplo, eles estão a postos. Por quê? Porque é um trabalho conjunto, é como se aqui, digamos, fosse uma extensão do laboratório deles. Virou depois de 30 anos de trabalho, né? Quer dizer, não é assim, não era assim no começo, mas hoje em dia é. Não, muito legal. E aqui, eu quero até te contar isso, porque olha só, ontem aconteceu uma coisa muito estranha comigo, e eu sempre falo com o pessoal que eu não acredito muito em coincidências nesse tipo de coisa. Eu gravo episódios
pro meu podcast, que são 2 episódios por semana, um na terça e um na sexta. Então eu gravei um na quarta-feira, como eu tava sem episódio, eu virei pro Jackson Camargo, o follow que grava comigo, o Fenômeno, e falei pra ele, vamos gravar mais um episódio na quinta-feira, que foi ontem. Nós gravamos e tal, aí eu fui pegar os episódios pra editar. Essa conversa que a gente tá tendo agora já estava marcada há bastante tempo, né? Quando eu peguei o episódio pra editar, tava gravando só eu e ele, mais ninguém. E ele tava sozinho em casa. Durante a edição, editando ali, passou um momento de silêncio e eu escutei alguém falando. Eu estranhei aquilo e voltei naquele ponto e peguei a gravação e eu escutei uma voz de mulher falando. Eu estranhei aquilo, separei esse pedaço, amplifiquei o áudio que estava bem baixo e eu escutei alguém pedindo ajuda. Eu até arrepio isso. E na mesma hora que eu peguei esse áudio, eu tomei aquele susto, separei o áudio aqui para mandar pro Jackson para ele ver e passou um tempo, esse áudio apareceu de novo na gravação. A mesma coisa, pedindo ajuda. Eu separei e mandei para ele. Ele participa de Umbanda, né? Ele dá Umbanda, esse tipo de coisa. Então ele levou até a mãe de santo dele lá e conversou com ela, mostrou pra ela. E ela falou pra ele, ô Jackson, isso aí é algum espírito pedindo ajuda. Alguma coisa assim. E ele comentou comigo que durante a nossa gravação, ele tava sentindo um cheiro muito estranho no ambiente que ele tava. Muito estranho. Eu paro pra pensar, será que realmente foi uma coincidência? Porque isso nunca tinha acontecido antes de tantos programas que eu gravei. E de repente, na véspera da gente estar gravando, aparece uma voz assim pedindo uma ajuda. Você acha que pode realmente ser alguém que, sabendo da gente assim, estaria pedindo ajuda, alguma coisa? Bom, veja só. Nós falamos na nossa conversa anterior que existem basicamente 2 tipos de acesso da espiritualidade. Ou esse, conforme a gente vem conversando, que vem de uma estação transmissora situada em alguma cidade astral, um laboratório muito bem equipado, com tecnologia para lá de ponta, né, em relação à nossa, enfim. Isso é um tipo. Porém, aqui ao redor, na verdade, há possibilidade de interferência em gravações, e que foi, na verdade, como os pioneiros, como o Dr. Konstantin Raudive, na verdade, começou. Quando ele começou, não existia a estação que hoje ele é um dos coordenadores principais. Então, hoje, a estação transmissora tem vários coordenadores, dentre eles o Dr. Konstantin Raudive, aqui na nossa estação sul, o Dr. Roberto Landel de Moura, que foi um padre inventor também, do início do século, e outros que participam também, entre brasileiros e outras nacionalidades, mas fortemente brasileiros na estação. Porém, então, voltando, há a possibilidade de ser inserido interferência ou mesmo uma voz que nunca vai ser de boa qualidade, mas isso faz parte, né, da possibilidade de espíritos que estejam ao redor. Por exemplo, quando tem alguns transcomunicadores que inventam de ir em cemitério, que obviamente não tem nada a ver com o que eu faço, que é completamente diferente, lá não se obtém imagens, nem nada disso, e também não estão acessando uma estação transmissora. São espíritos que estão ali e que percebem que existe, por exemplo, no caso, geralmente eles estão usando um celular com um gravador, com um aplicativo para fazer gravação, tem aos montes, né, na Play Store. Então, esses espíritos que estão ali rodeando, vamos dizer, por exemplo, no cemitério, estão ali rodeando, percebem que, obviamente, eles estão vendo tudo que está se passando, percebe que tem pessoas que estão largando ali um aparelho em cima de um túmulo qualquer, onde ele pode fazer alguma coisa. É uma festa, né? Daí eles vão brincar, vão gritar, vão bater, vão, digamos, responder ao modo deles, porque estão ali como transeuntes que não tinham nada o que fazer, ficam lá no cemitério. Isso é só um exemplo. Agora, por exemplo, se a pessoa deixa um equipamento aberto, no caso você disse que esse rapaz também frequenta Umbanda e tal, aí ali a gente sabe que tem espíritos de vários níveis. Então, é provável que a gravação tenha vindo do lado dele. Sim, foi do lado dele, foi da linha de voz dele. Então, pois é, tá certo, exatamente. Aí você tem essa distinção. Exatamente, então, era alguém que estava ali ao redor, alguém que talvez frequente o centro que ele frequenta, algum espírito que se viu necessitado e pediu ajuda. Então faz todo sentido, sim, mas é bem interessante deixar claro que esse tipo de interferência pode ser a nível local,
de um espírito, de um parente, de alguém que está nas proximidades da pessoa que está gravando, ou no caso meu, que é com outro tipo de origem. Mas então faz todo sentido e acho que sim, não foi impressão sua, não. Acho que é bastante provável que seja real mesmo. Uma voz feminina pediu ajuda. Nossa. Ô, Sônia, é porque, sinceramente, não tem explicação pra uma voz feminina estar ali no meio da nossa gravação. Se tivesse uma televisão lá na casa dele, enquanto estivesse gravando de fundo, ou tivesse uma outra pessoa na casa, tudo bem, mas não tinha. E você vê ali, eu vou colocar esse áudio aqui pra vocês escutarem, tá? Na hora que a gente acabar esse pedacinho dessa conversa aqui, eu vou colocar esse áudio pra vocês escutarem. Mas é uma coisa assim que pra mim não tem explicação, não tem explicação, não tem. E pra mim, o que mais me chamou a atenção é a coincidência disso ter acontecido tão próximo da nossa conversa. E você que é uma pessoa tão ligada com esse lado de lá. Ó, então eu vou deixar pra vocês aqui o áudio que eu falei que pegou na minha gravação com o Jackson. Mas antes cabe uma explicação. No áudio eu não consegui entender direito o que a voz falava. Quando eu passei pro Jackson e ele passou pra mãe de santo lá do terreiro dele, ela que informou a gente que seria um espírito pedindo ajuda, ok? Então tirem suas próprias conclusões, beleza? Quer dizer, então, eu tô tentando organizar minhas ideias aqui. Quer dizer, então, que você tá me falando que se eu pegar um gravador com um aplicativo de gravação de voz e deixar gravando aqui, próximo a mim, a chance de eu pegar algum espírito que esteja passando por aqui e que queira, sei lá, comunicar, fazer uma brincadeira, alguma coisa, eu posso pegar o áudio dele assim? Disseste bem, fazendo uma brincadeira. Assim como eu fiz referência, na verdade, meio que alerta com relação ao cemitério, o nível de espíritos que estão aqui, digamos, sem fazer nada, infelizmente tem muitos, né? Tipo assim, inclusive mesmo parentes que não têm a lucidez, que não sabem que morreram ou que não querem seguir adiante, ainda querem ficar com a família. Então, são espíritos, digamos, que não vão agregar muita coisa. Se é apenas para o testemunho de um acontecimento, tá valendo, mas também é necessário todo cuidado, porque não deixa de ser, digamos, uma brincadeira, vamos dizer assim, né? Como aquela brincadeira do copo lá antiga, na verdade, a mesma coisa pode acontecer com o gravador. Não são seres iluminados nem nada, e na verdade são espíritos que, como você viu, estão pedindo ajuda. Não são seres que podem ajudar, são seres que estão pedindo ajuda. Então, é bom e não é bom, né? Porque é bom pela evidência, e não é bom pelo fato de não ser uma companhia ideal. Agora, se você fizer disso uma rotina de trabalho, se você despertar a atenção da espiritualidade, então esses companheiros que estão, digamos, sem nada o que fazer por aqui, são reconduzidos para outros lugares, e aí eles começam a acessar de uma forma mais definida, mais constante. Daí você tem o início de um trabalho, quer dizer, é uma forma de começar. Eu sempre achei que, às vezes, você pega pessoas aí que falam que a gente investiga atividade paranormal, a gente vai em casas. Aí você vê em muitos desses programas que passam na TV a cabo aí, no Discovery Channel e tal, caçadores de fantasmas e tal, pega o microfone e põe numa casa, depois vai lá, põe no computador e fala, ó, escutei isso, escutei aquilo. E você assistindo aqui, você fala assim, eles estão fazendo isso aí pra deixar o programa impressionante, pra impressionar a audiência. Mas então você tá me falando que não, que aquilo realmente pode de fato estar acontecendo. Disseste bem, pode, né? Não quer dizer que realmente todos os programas são... Sim, não, hipoteticamente falando, é uma coisa plausível de acontecer. Sim, exato. É plausível de acontecer, sim. Que esteja acontecendo, a gente não sabe. Vai depender muito da seriedade e tal. Agora, por exemplo, fazem muitos anos que eu não vejo esse tipo eu também não via antes, mas assim, en passant, cheguei a ver algumas gravações, vi que, no geral, principalmente lá nos Estados Unidos, eles têm essa coisa de ir em casas abandonadas. Sim, é provável que tenham espíritos lá. Talvez, digamos, para quem não sabe nada, isso seja alguma coisa. Agora, que isso acrescenta, que é uma informação importante, que vai ajudar a pessoa, já é outro departamento. É muito provável que
em casas antigas, abandonadas e tal, várias famílias de espíritos que estão aqui na Terra, não querem ser encaminhados, não querem dar andamento ao seu progresso, então é muito provável que fiquem lá. E quando aparece um visitante encarnado, eles inclusive até distratam, provocam, fazem coisas que assustem a pessoa, justamente com o objetivo de espantá-las. Então, tudo isso, na verdade, é real. Agora, é nível bom? Não é, mas é real. Nossa, e você falou agora de é nível bom, não é e tal. Você já encontrou ou conversou com alguém que você não gostou, você não queria ter conversado? De novo, a gente tem que lembrar que essas comunicações vêm de uma estação. Então, como imaginar, por exemplo, que, vamos supor, você está passando aqui na Terra, na porta da Rede Globo ou qualquer. Então você entra e vai lá falar no microfone. Não vai, entendeu? Tem lá os seguranças que vão te segurar lá na porta. É a mesma coisa. Então, da estação, só vem coisa técnica, coisa bem feita, bem elaborada, que tem objetivo. Então, nós estamos falando de um outro patamar de espíritos. São seres que, por exemplo, na Estação Norte, aliás, na verdade, no comando geral de todas as estações, está o Nikola Tesla. Imagina se um Tesla, que foi provavelmente o maior inventor de todos os tempos aqui na Terra, quando ele era vivo, imagina se ele ia ter tempo de perder, sabe, com alguém que foi no cemitério, entendeu? Então, as teorias que eles desenvolvem para nos acessar, os aparelhos que eles desenvolvem, tem nomes do outro lado que a gente já recebeu em comunicação que fazem parte desse grande projeto. O Thomas Edison é um outro que também faz parte de lá. E aqui na nossa Estação Sul, aqui nós temos o Roberto Lândio de Moura, que embora os brasileiros não saibam, e ele era um brasileiro, ele foi, na verdade, quem inventou o rádio. Ele inventou o rádio 4 anos antes do Marconi, mas era um brasileiro, padre, né, perseguido pela igreja, enfim, tudo de ruim. Então, mas hoje, felizmente, ele tem a oportunidade de usar o talento dele, a genialidade para avançar aqui nas nossas comunicações. Você falou de genialidade aí pra mim, e quando a gente fala de genialidade humana, pra mim um dos maiores gênios que já pisaram na Terra foi Nikola Tesla. E você acabou de citar aí que ele está lá e ele está lá em cima, controlando isso e ajudando a desenvolvendo isso. Quando o Tesla era vivo, o Tesla tinha várias pesquisas nesse sentido de comunicação com os mortos. E as coisas que ele desenvolveu são coisas assim, muito à frente do tempo dele mesmo. Coisas que até hoje não se consegue confirmar e replicar o que ele alegava naquela época. Por que eu estou te perguntando isso? Ele já tinha, se é que você pode me responder, se você sabe responder isso, ele já tinha algum contato antes? Esse estudo dele, essa genialidade dele, teve alguma influência de ajuda do lado de lá? Alguma coisa nesse sentido? E o que ele está contribuindo do lado de lá? Porque o gênio daquele cara era uma coisa simplesmente inacreditável. E se tem alguém que pode, de repente, solucionar esse negócio todo, é ele. Exatamente, é isso que ele vem tentando, né? Passando teorias dele para a turma que executa lá e cria os equipamentos, enfim. O Tesla, na verdade, ele teve que encarnar como humano por uma necessidade, vamos dizer assim. Mas é claro que ele já vinha de um nível muito, muito elevado. Então ele tinha os conflitos dele, todas as manias que ele tinha. Ele era, no mínimo, para a gente dizer, era esquisito, né? Muito esquisito. Porém, nada muda a genialidade dele. E ele veio porque ele precisava instalar na Terra os avanços que hoje são necessários para que eles próprios possam se comunicar. Porque isso faz parte, digamos, como te falei, de um grande projeto. Não é um projeto que tem os 30 anos que eu estou trabalhando nesse projeto. Esse projeto deve ter 150 ou 200 anos, que vem de lá de trás, com inspiração dentro da tecnologia possível que havia na Terra. E, obviamente, chegou um momento em que era necessário mais. E aí, o coitadinho do Tesla se ofereceu, né, para reencarnar. Teve a existência que ele teve, deixando traços das esquisitices como um endosso da não humanidade dele, né, que ele era tudo menos humano.
Enfim, mas ele precisava trazer esses avanços que ele trouxe. Então, hoje ele coordena várias estações e ele, na verdade, anteriormente a ser Nikola Tesla, ele não era... quando ele encarnou, ele já, na verdade, era um ultraterrestre. Cheguei a ter algumas imagens dele, muito curiosas, dele como Tesla e dele como anterior a Tesla. Olha então, isso. é muito interessante que ele teve que trazer para a Terra para que hoje a Terra pudesse estar recebendo esse tipo de informação, que obviamente vai ficar muito grande, muito forte nos próximos anos, independente de a gente estar aqui ou não, e aí vai poder ser dado algum salto no progresso da humanidade, com a grande notícia de que não se morre jamais, né? Eu acho que essa talvez seja a última cartada da espiritualidade para botar a humanidade nos trilhos de volta. Se a humanidade aceitar. Se não aceitar, provavelmente vai pro buraco mesmo e estamos conversados. Não, e vou te falar que é a primeira vez na minha vida que eu escuto alguém me dar uma explicação que eu aceito e eu acredito que seja a explicação mais plausível pro Tesla ser aquela pessoa fantástica que ele era. Porque eu sempre achei que o Tesla, ele não era um humano. Não era possível um ser humano ser inteligente e visionário daquela forma que ele era, sem nunca ter tido uma ajuda externa ou um conhecimento que não era nosso. Isso que você está me falando faz todo sentido. Ele tinha uma capacidade mental já anormal, né? Ele, por exemplo, ele era capaz de construir um equipamento completo mentalmente. Sim, ele fazia o projeto mental, exato. Ele conseguia fazer o projeto na mente dele e ver aquele projeto funcionando como se fosse um protótipo. Exato, e se tivesse um parafuso que ele tivesse que trocar, ele trocava mentalmente e punha para funcionar. Funcionou, podia executar, que o negócio ia dar certo. Então ele tinha mesmo essa capacidade bem fora do normal, né? Como digo, ele era esquisito para dizer o mínimo. Mas, por outro lado, era necessário, né, que um ser do nível dele reencarnasse para poder trazer de uma tascada só todos os conhecimentos, as inovações que ele trouxe, e que até hoje ainda estão tentando debulhar, né? Mas ele plantou muita coisa. Plantou, e até porque quando ele morreu, muita coisa dos estudos dele, das coisas que ele descobriu, foram recolhidas pelo governo americano e arquivados. Então, muita coisa do que ele descobriu e inventou não viu a luz do dia. Exato. Na verdade, o Dr. Haldive, quando se refere ao Tesla, ele chama ele de o professor. Super Realmente apropriado. mostrando o respeito que eles têm pelo Tesla hoje e o tanto de dedicação que ele tem. Quer dizer, é uma coisa óbvia. Depois de uma existência como ele teve aqui, agora já fazem uns 110 anos ou um pouco mais que ele partiu. O que ele estaria fazendo do outro lado? Né? Um ser com a lucidez, com a missão que ele teve, bem executada, tudo mais. Então, o trabalho dele hoje é exatamente pôr para andar a comunicação com a Terra, agora de lá para cá, que era uma coisa que ele já tinha interesse na época. Ele dizia que ele falava com marcianos e coisas do tipo, era a interpretação dele, e ele tinha também interesse na comunicação com mortos e tudo mais, mas ele tinha a barreira da ciência extremamente retrógrada da época, né, que não podia permitir que ele falasse muita coisa. Mas ele plantou o suficiente, né, para hoje dar continuidade de lá para cá. Não, e como plantou? Porque na época do Tesla não tinha tecnologia para desenvolver esse tipo de trabalho. Não existia. E como não existia, ele estava aqui para começar a fazer esse trabalho, coube a ele implementar essas tecnologias que nós temos hoje para tornar a comunicação com o outro lado possível. Ô, Sônia, você acabou de explodir minha cabeça. Mas é exatamente isso. É isso que a gente tem visto nesses anos todos, com todas as inspirações, com todos os avanços que a gente vê, a gente nota que a coisa não funciona a nível humano, sabe? Você percebe que a tecnologia para, digamos, colocar uma imagem, uma foto, né? Que na verdade é uma foto praticamente, né? De um falecido que não está aqui, nós não temos cabo, nós não temos conexão com nada. E aí, de repente, do nada, essa imagem está dentro do computador. Então, que raios é isso?
Só mesmo uma genialidade do nível do Tesla para vencer aquela carapaça que o Dr. Haldive fez menção, que funciona como se fosse um escudo ao redor da Terra. Claro que é um escudo negativo, acho que tanto para nós quanto para eles, porque esse excesso de dados digitais aqui na nossa cabeça, né? A gente nunca sabe se isso aí no futuro vai ter outras consequências. Mas só uma genialidade do Tesla para adivinhar como transportar uma imagem de um lado para o outro sem atravessar o caminho, que é exatamente o que eu acho que eles estão fazendo. Isso é a cara do Tesla, esse tipo de problema assim que ninguém consegue resolver, é a cara dele e ele vai resolver. Exatamente. Ô Sônia, eu queria só que você me explicasse rapidamente, a gente conversou disso no episódio anterior, a gente abordou isso aqui, eu queria só que você me explicasse como é que é feito essa parada com as imagens. Na minha cabeça, você pega uma televisão antiga de tubo, você coloca em um canal, hoje em dia todos estão fora do ar porque não existe mais sinal analógico, e fica aquele chuvisco ali, aquela guerrinha de formiguinhas, pelo menos é o que eu penso e que eu já vi as pessoas fazendo. E ali você vai filmando e tentando ver se você pega alguma coisa. Ainda é feito assim ou tem um outro sistema para captação da imagem? Não, isso daí eu usei há uns 20 anos atrás, mais ou menos. Isso aí tá para lá de ultrapassado. Na verdade, a caminhada da evolução das imagens também seguiu a mesma rota, né, da evolução das vozes. Então, da mesma forma que eu usava no começo as interestações, que era uma porcaria e tudo mais, mas que eu não sabia. Da mesma forma, eu usei também esse chuvisco que você está se referindo. Cheguei a comprar televisão quebrada justamente para poder chuviscar, porque como você disse, hoje em dia já não tem mais, né, as televisões digitais não fazem esse chuvisco, mas enfim, também foi uma fase, né, que também ultrapassei, vamos dizer assim. Não, hoje em dia, como eles tiveram que mudar, né, o sistema também, né, tem que vir a imagem sem atravessar a crosta terrestre, então o trabalho hoje é feito, eu diria, né, provavelmente com o uso de uma tecnologia totalmente digital, totalmente que está lá e está aqui ao mesmo tempo. Há uma simultaneidade, não há, na verdade, uma transmissão. Isso é uma coisa que as pessoas ainda, mesmo as que estão envolvidas nesse campo, também não descobriram ainda. Não há mais transmissão. A transmissão implicava em atravessar a crosta terrestre. Eles não fazem mais isso. Há uma interferência, não há uma transmissão. Então, essa interferência é feita como uma realidade virtual, onde provavelmente eles têm o nosso espaço-tempo copiado na estação deles e é onde eles manipulam. Então, o que eles fazem lá, faz aqui simultaneamente, sem atravessar o caminho da crosta terrestre. Então, isso é, como você disse, tem a cara do Tesla mesmo, né? Eu tô tentando entender como é que é feito isso. Você usa um monitor comum e a imagem chega no monitor? Não, para piorar, eu uso o celular. Hoje em dia, porque a coisa caminhou muito de tal forma em que, como te falo, na verdade, sei lá, 98% vem de lá, né? O 2% é o nosso celular, que você aperta para gravar. Então, digamos que eles, de alguma forma, eles têm que ter acesso, mas um acesso no tempo e no espaço com uma precisão de milissegundo. Porque se eles errarem, eles vão transmitir para o meu vizinho, ou vão transmitir lá na esquina, se eles errarem 1 milissegundo. Então, por isso que esse acoplamento, vamos dizer assim, no espaço e no tempo, tem que ser uma coisa que não desgruda, porque se desgrudar vai ser outro tanto de cálculo para grudar de novo, né? Para pegar, por exemplo, exatamente o que eu estou falando, isso obviamente eles estão acompanhando, né, em tempo real. Então, digamos que isso é simultâneo o trabalho de acesso deles aqui, né? E você vê isso nas imagens, quer dizer, eles de alguma forma sabem onde que está o celular aqui neste campo e sabem que é ali que o negócio tem que ser, naquela área tem que ser inserido alguma coisa. E é isso que acontece. Tá, então você tá me falando que seu celular tá parado, sei lá, com a tela bloqueada Normalmente ali. na minha mão. Parado, bloqueado, e do nada chegam imagens do seu telefone? Não, telefone não, na gravação do vídeo, né? Como é que é feito o processo? Você coloca o telefone para gravar um vídeo qualquer?
Exato, exato. E aí eu vou filmando aqui esse espaço e eu dou digamos, um suporte para eles de que no passado eu usava desde a parede até tecido, até plástico bolha. Você criava um ruído branco na imagem. Isso, vamos dizer isso, vamos dizer isso. Na verdade, nem o ruído branco, na verdade, é certo, mas é isso que você entendeu. Você oferece um campo para que eles interfiram. Aí, vamos dar um exemplo, você está filmando um tecido escuro. Nessa imagem que você está filmando um tecido escuro, vai aparecer uma imagem que eles estão enviando do lado de lá. É isso? Isso. E se Sônia, eu sempre imaginei que fosse pela televisão, igual eu te falei, analógica, lá fora do ar, porque ali você via, até na minha cabeça, a imagem que eu tenho aqui. Tanto que quando eu fui entrar lá no seu site e fui ver algumas coisas, eu vi umas fotos que eu olhei e falei assim, isso aqui não é TCI porque é uma foto tirada em qualquer lugar. Que tava muito nítido, muito, saca? Muito perfeito. O único problema é que ninguém no planeta tem aquelas imagens, entendeu? Então, por exemplo, quando você pega um rapaz falecido, vamos dizer que faleceu com 25 anos, e eles de propósito mandam esse mesmo rapaz como quando ele tinha 5 anos de idade. É óbvio que ninguém, nem na internet, nem a mãe, ninguém tem aquela imagem. Daí a mãe manda do álbum de fotografia dela imagens de quando aquele menino tinha mais ou menos essa idade, e que obviamente não é a mesma, né? Sempre é diferente, tá olhando para um lado, a cabeça tá para o outro, enfim, é outra foto. E aí a gente documenta a comparação. E aí você vai ver que, de fato, aquela imagem veio que ninguém tem. Nem a família, nem a mãe, nem ninguém. Mas é obviamente identificado, porque é a mesma, é o falecido, só que numa idade diferente, por exemplo. Isso é um fenômeno muito comum. É uma coisa, assim, fascinante, porque a ideia que eu tinha da TCI, de novo, era aquela parada de você pegar um rádio lixiano e tentar ouvir alguma coisa que parece, ou pegar uma televisão fora do ar e colocar e ver uma imagem ali. E parece que eu fiquei parado no tempo, porque essa pesquisa na TCI evoluiu a um ponto de vocês terem uma definição de imagens e coisa assim, que não deixa margem para dúvida. Mas o interessante é que existe uma defasagem do conhecimento com a população, vamos dizer, de no mínimo 10 ou 20 anos. Então, por exemplo, hoje, quando você vê alguém comentar sobre transcomunicação, no mais das vezes vai comentar sobre o que o Raul Dive gravou, que foi há 50 anos, entendeu? E no entanto, a gente publica uma revista por semana. Agora, o que acontece? O brasileiro é pior, por isso que, na verdade, eu não trabalho com brasileiro. Por quê? Porque o brasileiro, primeiro, ele só quer montar na carona e ser levado, entendeu? Os americanos, principalmente, eles compartilham, é diferente. E por isso que eu trabalho com eles, porque é uma forma diferente de ver, digamos, essa pesquisa como uma coisa para a humanidade, um conhecimento que vai mudar a humanidade no sentido de saber que a morte não existe, que você é responsável pelo que você faz, que a reencarnação é uma realidade, e tudo isso, na verdade, é explosivo em termos de conhecimento para a humanidade. Então, a gente precisa estar na frente para que isso aí possa ser testado e tal, e divulgado. Em algum momento, esses 20 anos de defasagem vão passar, e aí as pessoas vão descobrir, puxa, tinha isso. Pois é, mas já fazem 20 anos isso atrás, entendeu? Quer dizer, mas é importante, tem que ser desse jeito, porque a humanidade ainda não está preparada mesmo, então a gente precisa que o pessoal ainda não saiba e vai descobrir só daqui a 20 ou 30 anos. Não, eu também concordo que não pode descobrir agora, que não estão preparados para descobrir agora. Olha só, eu gosto desse assunto, eu sou curioso desse assunto, eu pesquisava desse assunto, e eu não sabia que esse trabalho que você faz já estava nesse nível tecnológico. É porque na cabeça você fica que é uma coisa assim, como é que eu posso dizer? Quase que medieval, saca? De bruxaria. Você pega uma coisa antiga ali e faz aquilo e dá aquele ar. E não é uma parada assim muito mais pé no chão, muito mais científica do que eu imaginava. Sim, sem dúvida que é, e na verdade digamos, o progresso é exatamente esse é o caminho mesmo, entende? Quer dizer, a tecnologia melhorar para que eles possam
vir a acessar no momento certo as pessoas que eles querem, da forma que eles querem. E tudo que a gente está fazendo hoje não passa de testes deles, entende? Claro que por tabela a gente acaba auxiliando muito as pessoas, mas digamos que a coisa é muito maior do que a gente vê. Se você pegar uma revista, você fala, ai, que legal, é bacana, nossa, é incrível, tal, mas você não percebe a profundidade que esse negócio toma, entende? Porque talvez, como te disse na versão anterior, eu acho que talvez seja a última cartada da espiritualidade, sabe? Se o ser humano não melhorar com a certeza da vida depois da morte, não tem o que salve. Aí mesmo é melhor, sabe, bota aí uma tsunami para uma era do gelo, qualquer coisa. Manda um meteoro e zera tudo de novo. Quem sabe da próxima vez a próxima civilização acerte, porque a nossa tá na beira do penhasco. Tá na beira do penhasco e olhando para baixo para pular. Doidinha para pular. Quer dizer, não tem noção da responsabilidade. Enquanto isso, é claro que a espiritualidade fica observando, né, ali nós, na beira do penhasco, e eles ficam pensando, puxa vida, será que eles vão pular ou não vão, né? Mas sei lá, viu? Nós também não sabemos. Tem muito governante aí com o dedinho doidinho para apertar o botão. Ô Sônia, pra gente encerrar esse papo, não que eu quisesse encerrar esse papo agora, mas eu queria te fazer uma pergunta. Experiências de quase morte. A gente tem muitas vezes pessoas assim que estão em hospital internadas e, sei lá, tem uma parada cardíaca e do nada a pessoa se vê flutuando e vê os médicos trabalhando na ressuscitação dela e tudo, e ela sai do corpo e de repente ela consegue voltar. Isso aí é uma coisa pra mim que eu sempre tive minhas dúvidas se era real ou não, mas depois desse bate-papo nosso aqui, é uma coisa que pra mim assim tomou um rumo totalmente diferente. Qual que é a sua opinião sobre esse tipo de assunto? Olha, você sabe que é um negócio muito curioso o seguinte, já de vários anos para cá, eu acompanho as pesquisas que são feitas lá fora e o mínimo que é feito aqui no Brasil, infelizmente. Existem sites gigantescos com cientistas e pessoal todo da área de neurologia, por exemplo, que por exemplo, tem um instituto que se chama Instituto de Pesquisa, quer dizer, em português, de Experiência de Quase Morte, que é isso que você falou. Mas são institutos que têm, assim, 5.000 filiados, 10.000 filiados, e todos cientistas, muito médico na área lá fora. Eu cheguei a participar de um evento, fazem 3 anos agora, de um evento anual que acontece em Houston, nos Estados Unidos, onde o assunto é realmente espiritualidade dentro da ciência mesmo. E o organizador desse evento anual já faz isso há quase uns 30 anos, mais ou menos. É um médico muito respeitado e todos os anos ele faz esse evento. No ano que eu participei, que eles aprovaram a minha apresentação, né, porque passa lá, obviamente, por várias pessoas muito sérias, né, porque eles não vão deixar qualquer Bernabé, né, sair falando lá. E aí, no ano que eu participei, tinham 3.000 pessoas inscritas do mundo todo. Então, eu estou te falando isso porque fora você vê o pessoal levando a sério esse tipo de assunto, não como, sabe, essa coisa assim de mistério, de bruxaria, essas coisas assim populares. Lá não é popular, lá o negócio é sério, lá o negócio é ciência, entende? E é disso que eles gostam e é para isso que eles, na verdade, investem. Por isso que, na verdade, eu trabalho para eles. Por quê? Porque para mim me interessa essa seriedade, essa coisa de curiosidade, na verdade, não vai levar a gente aonde a gente tem que ir. Já há muitos anos atrás, acho que foi em 2014, numa comunicação do Tesla, eu ainda nem tinha começado a frequentar os Estados Unidos, e ele disse, a expansão do nosso trabalho se dará pelo norte. Né? E eu fiquei pensando no norte, que será o norte, será, né? Daí, claro, deu para perceber que era lá através dos Estados Unidos para o resto do mundo, que é exatamente o que a gente está fazendo hoje. Então eu estou te falando isso porque casos de experiências de quase morte no exterior existem
infinitas publicações de médicos que acompanham pacientes, que anotam os relatos, que fazem comparações e tudo mais, estudos sérios. Aqui não, aqui vira assunto do Fantástico, um casinho de nada, mal documentado, entende? Então, a verdade é essa, sabe? Se a gente quer fazer um trabalho que realmente valha alguma coisa, eu tinha que fazer esse caminho que eu acabei optando. Ou que a espiritualidade me empurrou também, né? Sei lá. Mas era um caminho necessário, que era a expansão pelo norte mesmo. Então, queridos ouvintes, eu estava falando com a Sônia, entre uma gravação e outra nossa, que tudo isso que ela me falou eram coisas que eu não fazia ideia. Eu tinha uma ideia do que era TCI. A gente comentou isso aqui, que a minha ideia era um tanto quanto arcaica do como as coisas funcionavam. As coisas evoluíram muito. E se antes tinha certas coisas que você não podia considerar pareidolia, agora, com as novas tecnologias e com essa pesquisa nova que ela está fazendo, não dá para falar mesmo que é pareidolia. Então, o que está diante dos nossos olhos precisa ser visto e revisto. E vocês têm que colocar na mente que, eu falei isso antes, tem muito mais coisa do que os nossos olhos podem ver. Isso já está mais do que claro para mim. A Sônia citou aqui que esse assunto é tratado com descrédito, às vezes com piada, não, é coisa de bruxaria, de fantasia. É uma parada científica e que está acontecendo. Então, quem gosta desse assunto, quem tem interesse, procura saber das atuais tecnologias, que rumo que esse campo está tomando, porque vocês vão ficar surpresos igual eu fiquei. Então, Sônia, de novo, eu queria muito te agradecer a conversa hoje. Foi extremamente esclarecedor para mim. Igual eu te falei que depois dessa gravação, eu vou passar um bom tempo tentando assimilar isso tudo que me falou. Então, novamente, muito obrigado. E, de novo, eu quero deixar o espaço para o pessoal encontrar o seu trabalho, porque ele merece ser conhecido. Muito obrigada, PH, pela oportunidade de estar conversando com você. Foi um papo ótimo. E também convido ao pessoal que queira conhecer mais sobre o trabalho, sobre a transcomunicação, sobre o que eu faço. Basta digitar no Google Sônia Rinaldi, que vai encontrar os caminhos. E o PH também vai deixar lá embaixo, né? Então, será um prazer recebê-los. Perfeito, é isso aí. Como ela falou, tudo vai estar na descrição do episódio, tá ok? Deem uma conferida lá, olhem as coisas com calma. E deem também um pulinho lá no nosso Apoia-se, tá na descrição do episódio. Dá uma moral lá pra gente, ajuda o podcast e sejam bem-vindos no nosso grupo do WhatsApp. Beleza? Então é isso. Me despeço de todos vocês e fiquem com isso em mente. Existe vida após a morte. Acredite, se quiser.